Boa tarde a todos, então. Espero que estejam todos bem dispostos, né, para a gente seguir o desafio de falar, né, com uma plateia dessa depois do almoço. E aí, a gente vai tratar então sobre amor, vontade e união, sobre o prisma de Telema, Yoga e o Diário Mágico. Então, são três elementos que a gente vai tratar sobre outros três prismas. Tá? Agora, para começar, eu acho que toda pesquisa começa de um problema. Né? Você encontra um problema e aí você fala, pô, tem que tentar explicar isso aqui ou resolver isso daqui. E aí você começa, então, a investigar. E qual é o problema? O problema é perceber que, muitas das vezes, dentro do meio telêmico, a gente percebe que algumas pessoas que entendem de uma forma superficial, invocam ou faz o que tu queres de uma forma agressiva. Ou seja, é aquilo de lutar como irmãos, todo mundo já ouviu isso em algum momento de uma discussão, por exemplo, né? Ou faz o que tu queres, é para eu fazer o que eu quero em cima do outro e dane-se. E aí a gente percebe, então, que mas tem mais uma sentença que muitas das vezes é omitida. E qual é o peso entre o faz o que tu queres e o amor à lei, amor sobre vontade? E aí, o que tudo isso linka? E aí, para olhar, então, para esse ponto, eu tive que me apoiar não só em um olhar, não só no telêmico, mas também na yoga e o próprio diário. Então, a gente vai passar aqui por alguns tópicos. Eu vou começar com os conceitos, depois a gente vai falar sobre o amor, sobre vontade em Telema, o conceito de união em yoga, o diário mágico na jornada espiritual e vamos para uma conclusão. Então, aqui na introdução e conceitos, todo mundo, acredito, né, que é do meio telêmico, sabe que a lei de Telema é faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Só que não. Porque quando eu falo faz o que tu queres, eu digo que há de ser tudo da lei. Mas eu não digo qual é a lei. Então, a lei não pode ser isso. Mas, olhando o Liberós, a primeira coisa que a gente vê é a lei do forte. Esta é a nossa lei e a alegria do mundo. Quando a gente fala a lei do forte, invoca o quê? Eu sou poderoso, eu sou forte. Mas talvez a gente possa perceber que forte é porque movimento. É preciso. A água, por exemplo, em estado normal, é água. Mas para eu, sob vontade, colocar em estado gasoso, eu preciso fazer o quê? Aplicar uma força térmica nela. Então, a lei do forte, porque é uma lei ativa, ela precisa de ação para ser executada. Passivamente, ela não vai. E essa é a nossa lei alegria do mundo. E aqui traz uma chave importante que muitas das vezes a gente deixa passar. O mundo não é a comunidade telêmica, não é a irmandade, é um coletivo. Todos os seres, natureza, corpos inanimados, é a alegria do mundo. Então, isso, quando a gente reflete o que é o mundo e tudo que está contido no mundo, para a gente falar que essa lei é a alegria do mundo, significa que ela talvez não seja tão restrita. Né? Viver dentro da lei seja um benefício para muita coisa. E aí vamos lá para o faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Então eu disse que o que é da lei, mas eu não falei qual é a lei, que vai acabar aqui em cima. Que lei? Amor é a lei. Amor sobre vontade. Então esta é a lei. E isso é o que é dela. A gente não percebe muitas das vezes isso e invoca só a primeira parte como uma desculpa suave para a gente, muitas das vezes, atropelar o coleguinha. Né? E aí, todo homem e toda mulher é uma estrela. Também tem uma chave interessante aqui, porque não é apenas os escolhidos, ou seletos, ou iluminados. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Não importa se é da sua crença, se não é telemida, se não é, de onde é, de que país, de que cultura. Então, a gente vai percebendo que a lei ela é abrangente e ela é muito ampla, então ela não cria esse sectarismo que a gente percebe muitas das vezes, essa divisão entre o meu e o seu, onde vocês estão, onde nós estamos. E aqui,
a gente percebe, então, que o amor que é dito aqui traz uma carga na nossa cultura de, opa, eu amo o meu namorado, eu amo o meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo... Mas como que o amor pode ser a lei se eu não amo todo mundo como eu amo essas pessoas? Você faz um comparativo muito rápido na mente, quando se fala amor, o seu cérebro traz referências do que é amor, do que é ser amado, e você fala, opa, pera, existe uma distinção entre pessoas, mas não é amor romântico que está falando aqui. Esse é o grande ponto. Aqui a gente está falando, e todos que estudam Telema sabem, pela origem da palavra, né, da numerologia que a gente traz, da gematria que a gente traz, isso que é ágape. Dentro do português, a gente sofre esse empobrecimento, onde o amor que eu tenho pelo meu irmão é amor, pela esposa é amor, pela mãe é amor, o incondicional é amor, no fim é tudo amor. E aí fica banalizado. Aqui não. E a gente precisa, então, entender o que é esse amor ágape, que é sob vontade. E ele é a lei do forte. Então, se a gente começar a brincar e trazer algumas coisas sobre outras, a gente pode dizer que o amor ágape, sob vontade, vontade essa que deve ser executada como elemento central e norteador da vida, é a lei do forte, pois exige ação e alegria do mundo, porque não faz nenhuma exclusão de absolutamente nada. Mas ainda não dá para a gente chegar em algum lugar olhando simplesmente dessa forma. A gente precisa olhar o que o Crowley traz em 8 palestras sobre yoga, que ali ele tem uma chave que, depois que eu fiz um trabalho com esse texto, foi bem interessante. Só na primeira palestra, ele cita mais de 5 vezes. Yoga significa união. E aí ele diz o quê? Amor. Ele já começa trazendo o que a gente estava tentando olhar lá atrás. Não era amor? Ele fala, o amor é o instinto de unir. Opa, então agora eu já sei que o amor não tem o romantismo, mas sim a união. E o ato de unir. Então ele não é só um instinto, ele tem que ter o ato. Mas isso não pode ser feito indiscriminadamente. Deve ser feito sob vontade. Isso é, de acordo com a natureza das unidades particulares envolvidas. E aí entra uma coisa muito legal. O amor é sob vontade. E eu estou falando que é para unir coisas. Então não é só sobre a minha vontade. É sobre a ao respeito de ambas as naturezas particulares envolvidas. Então, se eu vou me unir a um objeto e ele tem uma natureza, é preciso respeitar essa natureza minha e dele, para que haja uma união dentro do que a gente está chamando de amor. Ah, Pedro, mas e se eu tirar, então, essa questão da natureza das unidades? Aí não é amor, aí é submissão, aí talvez seja algo tóxico, porque eu estou usando a minha vontade e estou desconsiderando a do outro. Então, o amor, união das duas partes, eu tenho que ter preservada a natureza de ambos. Então, já quebra um pouco aquele conceito, né? Tipo, a minha vontade, a minha o tempo todo, é do outro, é a natureza do outro. E o amor ágape, então, nesse sentido, vai nos trazer a questão da união, que é a mesma coisa que yoga. E aí é interessante, porque quando a gente vê ali os exercícios que o provacionista vai fazer, os contatos iniciais que ele tem desde a época do estudante, é invocado muito a questão do yoga. Mas não é só trazido para o grau do estudante como uma literatura para ele ter contato com o oriental. Né? Por exemplo, na literatura do estudante já fala sobre o porquê de fazer o pranayama que é dito no Liberê depois. Então, se ele passou certinho lá, ele vai saber para que serve, porque aquilo não é um pranayama, mas um preparatório. E aí, essa prática de yoga, então, ela tem um fundamento que vai estar linkado nesse amor e nesse conceito de união. Por quê? Porque a yoga visa a união do observador e do objeto observado. Ou seja, se eu vou trabalhar o meu corpo através dos asanas, eu estou fazendo o quê? Unindo a minha consciência com o meu corpo, que muitas das vezes é desunido.
Você anda sem perceber, você gesticula sem. Então, o asana vai unir partes do seu corpo. O pranayama vai unir a sua respiração com a sua consciência. Então, perceba que os primeiros exercícios tendem a unir as suas partes do ser. Só depois é que você vai começar a se unir com outras partes, com outras pessoas, com problemas os quais você queira observar, com objetos. Mas aqui tem uma grande pegadinha. Eu trouxe essa imagem da mocinha tomando um vinho gostoso. E o que ela deve estar fazendo ali? Vamos pensar que ela é uma enóloga. E aí ela pegou, deu aquele cheiro bonito de taça que eles fazem, né? Cheirou o vinho e falou assim: uvas brancas topontes com cheiro das flores da Patagônia. Aí eu pergunto, vocês foram para a Patagônia e sentiram o cheiro das flores de lá? Vocês vão ser capazes de identificar esse cheiro daqui? Esse cheiro não é daqui. Isso é uma ilusão. Isso só dá na cabeça da enóloga. Porque o que é do vinho é fixo. Vai ser percebido por todos. Ah, Pedro, então a cor do vinho é do vinho. Então, Crowley não disse que quando você olha uma rosa vermelha, ela absorve todas as cores e repele a vermelha. Então, vermelha é a única cor que ela não é. Ou seja, se eu vejo algo de uma cor e um outro ser, um animal qualquer, outra pessoa, vê de outra, essa cor não é do objeto. E aí é que entra a questão desta união, que é tão difícil entre o observador e o objeto observado. Eu tenho que chegar no que o objeto é de fato. Porque aquilo que eu percebo e outra pessoa percebe só existe como ilusão mental a partir das nossas mentes. E veja que interessante. Para ela ter a percepção desse vinho de onde teve, ela teve que ter antes experiências para que ela possa trazer essas memórias. Então, o que são essas experiências? O que são essas vivências? São uniões. Ela se uniu com lugares, com pessoas, com flores, com comidas, que criaram nela uma pessoa que ela não era antes. Ela é uma nova agora, capaz de reconhecer da memória dela quando ela tem acesso a esse link de cheiro, de sabor, de música, de qualquer coisa que seja. Então, o conceito de união em yoga é esse amor com união que não é o amor sentimental. Pelo contrário, tá? O amor sentimental parte da paixão, que é uma ilusão. Deus está falando que a paixão é uma ilusão. Vamos lá, fazer um exercício mental. Tá você, bonitão, na balada, vê a pessoa e projeta. Pessoa da minha vida. Imagina que linda ela acordando do meu lado, com aquele hálito de rio do campo, com o cabelo tipo comercial de shampoo. Linda do jeito que ela tá, e ela vai levantar com aquele cabelo esvoaçante igual comercial, e a noite vai ter sido maravilhosa. E o que vai acontecer depois que essas pessoas começam a se relacionar? Choque na realidade. A quebra da ilusão. É aqui que tem o sofrimento. É aqui que acaba a paixão e pode começar um amor, que é a união com o que a pessoa é ou não. Não é nada do que eu pensava, essa pessoa, nossa, tem nada a ver com o que eu pensava, que foi embora. Então, percebam que nós nos apaixonamos o tempo inteiro pelas mais diversas coisas. Muitas das vezes, ao ser aceito em uma ordem, falando de qualquer uma, existe aqui uma paixão, existe uma ilusão que a pessoa projetou de como as pessoas que estão lá dentro são, de como os graus vão ser, do que vai acontecer com ela ao se envolver lá dentro, e à medida que ela vai passando, ela vai perdendo a ilusão. E muitas das vezes, ao perder a ilusão, ela perde tudo que ela tem. Foi embora. Não era o que eu pensava. Aí essa é a grande questão. Por quê? A união pura, sob vontade de todas as partes envolvidas. E o que é união pura? O Ágape, ele vai invocar para a gente a questão do não fazer críticas prévias. Por isso ele é incondicional. Se ele é incondicional, ele não tem condições. Ou seja,
Não, para eu amar fulano, ele tem que vir falar comigo. Isso é uma condição. Para eu amar a pessoa, ela precisa ser do jeito que eu gosto. Isso é uma condição. É diferente de quando você conhece uma pessoa e você não sabe nada a respeito dela. Você não sabe o nome, você não sabe o que ela faz, você só tem ela na sua frente. E você se permite unir com a ideia dela, a ouvir ela, sem saber que título ela tem. Da mesma forma que eu estou falando, eu tinha montado o primeiro slide para vocês, com uma breve apresentação minha, e eu falei, não, vou deixar eles se unirem com a ideia, sem saber quem eu sou. Porque isso é irrelevante. Se eu chegar para vocês e falar assim, eu sou doutorado, mestrado, e isso, e aquilo outro, para alguns, vai ser um critério importante para falar, vou me unir com a ideia desse cara aí. Esse maluco é bom. Mas isso é um amor condicional. Quando a gente senta e fala, eu quero ver o que vão falar, a gente tira todos os conceitos prévios e fala, vamos ver o que tem. Depois de feita essa união, você sai dela e critica. E é por isso que, por exemplo, a gente não consegue ler, muitas das vezes, um livro com qualidade. Eu vou pegar, por exemplo, um livro de política, de um viés que eu não gosto tanto, ou eu sou contra. Abro o índice, a hora que eu vejo o que o cara fala, eu vou falar, começou. De faria. Eu vou absorver alguma coisa, eu vou entender alguma coisa disso? Eu não vou entender, porque eu já estou entrando criticando. É diferente de quando você fala, eu quero me unir com esse conceito. E aí você abre o livro e você entra nele como se você fosse o autor. Não traz a sua carga de críticas, de julgamentos, se aquilo é certo, se aquilo é errado, isso fica para outro momento. Depois de toda a ideia do autor construída, entendida e concluída, no final, você sai da obra e fala, entendi o que ele quis dizer, não concordo. Você tem esse direito. Mas eu entendi a visão que ele teve. É diferente de você estar criticando, que é o que acontece muitas das vezes quando a gente se depara com um post na internet, com um artigo. Ele começa a bater num ponto que dói na gente, porque a gente já entrou assim, vamos ver o que esse cara aí tem para falar. Você já começou, né, na beligerância da coisa. E aí, dali para frente, você só vai vir criticando parágrafo a parágrafo e você, em momento nenhum, vai conseguir entender, olhar, se unir como se fosse o outro, com o olhar do outro. Pois pura vontade, desaliviada de propósito e livre da ânsia de resultado, é todo o caminho perfeito. Quer dizer, eu quero me unir com um conceito. Primeira coisa, eu tenho que desaliviar o propósito. Eu vou me unir com esse conceito. Eu não vou me unir para quebrar ele depois. Eu não vou me unir para criticar ele depois. Não, eu vou me unir com ele. O depois é outra coisa. O depois não existe. Livre da ânsia de resultado. Não espero nada com isso. Eu só quero sentar e me unir com isso. Você vai alcançar a união mais próxima do ágape do que de outra forma. E aqui existe uma questão que é interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar da equação de Dirac. É uma equação da física quântica. Tá? E não é, garanto para vocês, por favor, tá? Não é esoterismo isso. Tá? Eu estou falando da física quântica mesmo. Essa equação é interessante porque ela fez o seguinte. Quando você coloca um átomo, ele tem um spin dele, que é a velocidade de rotação dos seus elétrons. E você pega um outro totalmente diferente e coloca eles próximos. Em algum tempo, esses dois sistemas se equilibram. Eles passam a ter a mesma velocidade. E aí eu posso pegar uma dessas partículas e jogar para qualquer outro lugar de distância. E o que eu fizer com uma, a outra sofre efeito também. E ninguém explica ainda o porquê é o entrelaçamento quântico, mas o que é interessante aqui para a gente não é a questão do que acontece quando eles estão distantes. A questão é que se eu tenho um cara diferente e eu junto com outro cara diferente, e esses dois caras diferentes se alinham para fazer algo que não é o natural deles, talvez eu esteja falando que o perfeito e o perfeito são um perfeito não dois. Ou melhor, são nenhum. São nenhum por quê? Porque se eu tenho um átomo que naturalmente tem uma rotação, e ele passa a ter a rotação equilibrada de outra coisa totalmente diferente, esse cara é único. Ele não existe. Entendeu?
E isso vai acontecer o tempo inteiro conosco. Quando a gente convive com pessoas mais inteligentes que a gente vai entrar nessa equação. A gente vai se unindo, a gente vai se fundindo. Se a gente, da mesma forma, para coisas ruins, tá? Se você tem aquela galera que não agrega muita coisa e só anda com eles, de certa forma, vocês vão se equilibrar. É por isso que muitas das vezes a gente se sente bem em sistemas altamente equilibrados. Você está se sentindo mal, aí você vai para a praia ou você vai para o bosque. E assim, é tanta variável naquele lugar. Para acontecer todo aquele ecossistema, é necessário uma perfeição tão grande de tudo acontecendo, que ele é um sistema altamente equilibrado, por mais caótico que possa parecer. E quando você chega lá com todo o seu caos mental, corporal, seja como for, você se sente melhor. Por quê? Porque há uma união. Então, duas coisas a serem unidas. A gente está falando do observador e do objeto observado. E quando a gente fala do objeto observado, pode ser exatamente aquele carinha que a Cissa trouxe para a gente daquela forma brilhante no começo do dia, que foi o quê? A experiência do diário. Para eu me unir com esse objeto que eu vou observar, que é a minha experiência, eu tenho que ter amor ágape. Eu tenho que entrar sem crítica. Eu tenho que olhar como se eu estivesse olhando uma outra pessoa. Falar, olha, eu vou olhar um registro de uma outra pessoa e eu não vou fazer juízo de valor. Então eu faço também sobre o seu. Porque se você entrar criticando, tipo, nossa, que letra ruim que eu usei aquele dia. E aí, nossa, como é que eu escrever uma coisa dessa? Leia. Una-se com o conceito. Não critica, não cria essa separação. Porque a yoga traz exatamente que o yoga deve conseguir observar uma situação, objeto ou pessoa, sem suas ilusões mentais, como conceitos, cultura, crenças, etc. Isso é o que o yoga quer conseguir. Tá? Então, quando ele olha, alguém chega para ele e ele fala assim, quer um café? A pessoa fala, não. Para ele está tudo bem. Para alguns, eles vão entrar nisso aqui, ó. Conceito. Ele devia ter falado não, obrigado. Ou ele vai entrar na cultura, sem educação. Quando a gente fala não, a gente agradece, ou então fala agora não. Ou eu não gosto de café, obrigado. Ou crença. Entendeu? Não vou aceitar café porque minha religião. Não. Mas o não que a pessoa deu não se trata de nada além de uma resposta. Qualquer coisa que você crie de sentimento, isso foi grosseiro, isso foi sem educação. Aqui. É como você recebeu, não é como foi enviado. Conseguem perceber? Quando você briga com uma pessoa, muitas das vezes, você traz coisas para a cabeça de que ela quis dizer. E aí, quando você faz o exercício de observar essa situação, objeto ou pessoa, sem essas ilusões mentais, você faz aquele terceiro observador que a Cissa trouxe do diário. Caramba, olhando agora aqui, nem tinha motivo para aquilo tudo, foi infantil. E aí você começa a ir tendo essa percepção. Então, a união do observador e do objeto, na prática do yoga, é o foco. Por que a gente mudou agora para falar de união e eu estava falando de amor agora há pouco? Porque Crowley nos trouxe a chave lá nas 8 palestras que amor é união. O amor sob vontade é a união de partes sob as suas naturezas, explicadas as suas naturezas. Assim consideramos yoga significando aqui a experiência yoga. A extraordinária experiência alcançada através do controle das ondas mentais chama-se yoga. Então, Patanjali traz aqui que a yoga não é tudo que a gente acha que ela é. A yoga é a experiência extraordinária alcançada através do controle das ondas mentais. Significa que para de viajar, para de criar ilusão. Sente a experiência que você está vivendo sem as criações mentais. Isso aqui é controlado. Senhor. Bom, é só isso que ele está trazendo. É mais simples do que você ficar fazendo os asanas e etc. e todo aquele caminho. Ele simplifica muito aqui.
A percepção, então, como observador externo é o fim. Asana, pranayama e as diversas outras práticas são apenas preparatórios para a meditação, que é o meio. Ou seja, Pedro, você está dizendo que tudo que tem ao redor da yoga é só um meio para você conseguir olhar as coisas da forma que elas são, sem viajar? Exatamente. É exatamente isso. E por isso que isso está já no começo das práticas da Santa Ordem. Porque a primeira coisa que a gente não observa, assim mesmo, a gente não observa o nosso corpo, por isso a gente precisa fazer asana. A gente não observa os nossos limites, a gente não observa a nossa natureza, a gente não observa os poderes do nosso ser, a gente não observa os pensamentos que são nossos e os que não são. Percebe? Então que toda aquela etapa trata-se apenas de amor sob vontade consigo mesmo. Juntar todas essas peças que estão separadas. Percepção consciente como caminho espiritual. O que é percepção consciente? Eu percebo as coisas o tempo inteiro, só que eu não tenho consciência. Então, à medida que eu vou ganhando consciência, eu passo a perceber mais coisas a meu respeito e ao redor. Porque quando a gente fala consciência, a gente está falando de um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou totalidade do seu mundo interior. E do seu redor, que faz parte. Então, quanto mais consciência, mais eu percebo. Quanto mais eu percebo, mais eu posso me unir. E quanto mais eu me uno com coisas diferentes, mais diferente, mais novo, nova versão minha vai ficando. Eu me uno com a experiência de uma viagem internacional, eu volto outro. Eu me uno agora com um prato que eu nunca imaginei que eu ia sentir aquele sabor na minha vida. Agora eu passo a ter capacidade de perceber esse sabor. Eu estudo arte e vou aprender as técnicas de pintura de quadro. Agora eu sou outro. Eu entro numa galeria de arte e consigo identificar técnicas, pintores e coisas desse tipo. E vocês vão percebendo que são como se fossem upgrades que você vai fazendo em si mesmo, através da união sob vontade. O desejo frustrado, então, vai gerar raiva ou sofrimento. Então, aquela viagem que você bota dentro da sua mente a respeito de algo que não é o algo, ou seja, eu compro um vinho que uma vez eu tomei de uma certa safra que me trazia uma certa lembrança de cheiro. Abro a garrafa e seja por um motivo de conservação, seja por um motivo de safra, seja por um erro de transporte, a hora que eu dou aquele primeiro gole na boca, eu não sinto o que eu buscava. Raiva e sofrimento. Mas por quê? Porque eu projetei o desejo de sentir aquele sabor antes de abrir o vinho. Eu estava me unindo condicionalmente com ele. Eu tinha uma condição de amor. Eu vou me unir com você porque eu espero ter aquilo. Não foi aquela união de eu vou abrir esse vinho e eu só quero ver quem ele é. Segundo a filosofia indiana, a mente titã é composta por alguns níveis. Isso aqui é interessante, porque eles colocam ahankara, ou ego, o sentimento do eu, meus limites, quem eu sou, que faz parte de mim. O buddhi, que permite raciocinar, julgar e compreender. Então, esse cara aqui é o cara que gera as desculpas que você precisa para fazer besteira. Tá? E manas, que deseja, que sente atração pelas coisas exteriores através dos sentidos. Então, o que acontece? Através da sua visão, você vê algo. Manas deseja. No momento que Manas deseja, Buddhi fala, opa, você está desejando isso porque isso é bom, isso é bonito, isso vai te trazer status, isso vai te trazer acessos, vão se abrir portas. Nesse momento, a Ahankara vai falar assim, eu mereço isso. Eu quero isso. E aí está feito. Tá? Agora, percebam que esses sentidos, esse cara aqui, o Manas, é o mais perigoso. Tá? Existe um conceito do hinduísmo bem interessante que eles trazem assim. Existe
São 5 cavalos amarrados a uma carruagem, com um cocheiro e um cara sentado atrás. E essa carruagem está fazendo uma viagem maluca. E o cara está lá apavorado, cada cavalo puxando para um lado, e eles trazem da seguinte forma. Cada cavalo anuncia os sentidos. Cada um, o olfato quer ter experiências olfativas, a visão quer ver coisas, o tato quer sentir. O cocheiro é a mente. Ele quer ir dosando e deixando todo mundo experimentar tudo. A carruagem é o corpo físico. Falta um cara, né? Tá nesse rolê desvairado. É quem você é de verdade. Sem essa galera envolvida. Aí tem um ganchinho aí para vocês talvez tentarem associar isso a um cara que vocês procuram de vez em quando. Não sei, mas a ideia é, quem vai puxar todo o rolê é o desejo. E qual é o problema, tá, do desejo? Tá? O problema do desejo é que imagina que vocês estão sentados aqui, só que a gente não almoçou ainda. A gente levou toda a parte da manhã de palestras, e aí a gente está agora aqui sentindo o estômago dar aquela roncada e tal. E aí, vem de lá de fora o cheiro de carne assada. E aí vocês falam, nossa, me deu uma vontade de comer. Nossa, isso é cheiro de picanha assada ali e tal. Ai, quero ir lá, vou comer. Me deu vontade de comer carne assada. Aí você chega lá fora e você descobre que o bicho do dono da rede elétrica, entendeu? O que é? Você não ter vontade, você ter o desejo, ou seja, eu pensei através do meu sentido que era algo, e nesse momento eu quis algo que eu não queria antes. Eu estava quieto aqui, estou com fome. Mas para mim, a fome serve pão, serve qualquer coisa. Do momento que o meu sentido recebeu o estímulo, minha mente manas projetou, quero, pude, raciocinou, julgou, opa, rolando churrasco lá fora, sair daqui para lá. E o sofrimento vem de quando você percebe que isso está furado. Um exemplo que eu vivi um dia desses é, fiquei com a minha esposa e falei assim, olha, estou a fim de cozinhar. Mas tá bom. E eu projetei na minha mente um cardápio. Falei, pô, hoje eu vou fazer isso aqui. Fomos no supermercado, compramos tudo e tal. Chegamos em casa, recebemos um telefonema. Uma pessoa importante, passando uma situação de saúde. Pessoa importante para a gente. Então, não valia a pena eu abrir mão. Uma pessoa que valia muito a pena eu abrir mão do meu projeto de fazer um almoço. Eu preferi me unir a ela do que aquela experiência. E aí, vamos. No primeiro momento, a primeira coisa que bateu, estragou tudo. Estava prontinho, tomar aquela cervejinha, fazer um almocinho e tal. E aí, nesse momento, eu me dei conta. Eu falei, mas peraí, o que eu preciso comer? Ponto. Seja aqui, seja lá. Seja o que eu queria ou não. Eu estou sofrendo por uma coisa que eu planejei, eu projetei, que não existe. E nesse momento a coisa ficou mais leve. Eu podia, como no passado já fiz várias vezes, ficar o dia inteiro bicudo, contrariado, porque eu planejei que eu ia ter um almoço assim, assim, assado, e não tive. Então, é só uma questão de julgamento. Você quer ter essa experiência? Você fala, olha, valeu, mas eu não vou abrir mão disso. Para você, eu vi. Ou, não, lá é mais importante. Isso aqui não existe ainda. Eu planejei fazer, mas não fiz, então tudo bem. Não tem sofrimento. Mas onde vai entrar a questão diária agora, na jornada? A ferramenta de observação externa que a Cissa trouxe para a gente. E aí a gente reforça alguns pontos. Sinceridade e transparência. Por quê? Porque quanto mais filtros eu usar na colocação das minhas palavras e sentimentos, mais reflexo de ilusões, não de fatos, eu vou registrar. Evitar ver como algo sagrado ou santo. Isso, para mim, é muitas das vezes um grande erro que as pessoas têm. Por
Porque elas sacralizam, cara, uma ferramenta de uso. É igual uma picareta, o diário mágico. É uma picareta. É para usar. É para gastar. É para levar para todo canto. Não é aquela coisa sacra que você vai deixar no altar e a hora que você dá uma topada com o dedão na quina da cama, você só um palavrão, você vai botar ele censurado no diário. Eu vou botar palavrão, o negócio é sagrado. Quem é? Você vai botar ali como é. Sem filtros mentais. E da onde muitas das vezes vem esses filtros mentais? Que o instrutor vai pensar nisso, ele é isso aqui que eu falei que eu desci no trânsito com tanta raiva que eu queria matar um cara de 20 formas diferentes. Eu acho que eu sou um psicopata. Isso é filtro mental seu. Tá? Não existe de fato. Seu instrutor talvez pense, talvez nem ligue para isso. E você já está criando uma piração na sua cabeça, e já está sofrendo, e já está encontrando palavras para mudar algo que ainda nem existe. E sem formalidade. Eu já vi, por exemplo, pessoas escreverem com aquele quase português arcaico, né? Tipo, parecia Pedro faz caminho, escrevendo a carta de navegação. Mas você fala assim. Você não fala assim porque você está comunicando quem você é de uma forma que você não é. Por quê? Porque você julga que quem vai ler, você cria um filtro mental, de que quem vai ler isso algum dia, em algum lugar, vai criar uma boa imagem de você pela linguagem que você utilizou. E a grande questão é que o principal leitor do diário é sempre você do futuro. O foco, como disse assim, não é o instrutor. É você do futuro. É o você de daqui 2 horas, é o você de daqui 2 dias, é o você de daqui 2 semanas. E é frustrante você olhar naquilo que você colocou e não ver você. Se você olha no seu diário e não vê você, talvez você esteja usando filtros mentais e formalidades em lugar que não é necessário. Tá? Isso vai, quando a gente começa a perceber esse erro, a gente começa a se auto-ajustar. Opa, aqui eu saí. Quem que é esse aqui? Esse aqui não sou eu. Por que eu escrevi assim esse dia? Louco. E aí você corrige a rota. Observador externo. Então você vai ler o seu registro sem paixão. Ou seja, eu vou criticar como se eu estivesse lendo de uma outra pessoa que eu nem conheço. Sem emoção. Como se eu estivesse analisando de uma pessoa totalmente diferente de mim. Aí você passa a ter uma leitura fria de uma situação que você viveu no calor da emoção. Ali você pode ter um julgamento após a união dessas 2 experiências. Quem sou eu agora? Sem conceitos e paixões. Quem eu fui totalmente apaixonado no momento da situação. Ao observar dessa forma, como observador externo, eu tenho uma leitura real de quem eu sou. E aí eu começo a achar realmente aquilo que eu estou procurando. Então, o diário é uma ferramenta, é uma espécie de patchwork, ou atalho de resultados rápidos, então menos intensos, diga-se de passagem, que apenas anos de prática de yoga levariam você a alcançar, de poder observar o seu dia como terceira pessoa o tempo todo. Crowley, uma marotagem de época, de outros que usavam também, ele percebeu que, ao invés do cara ficar anos desenvolvendo o caminho de yoga, para ele conseguir olhar a situação da vida, quase que em tempo real, como terceiro observador, eu entro com uma ferramenta que permite o cara que mal yoga sabe a fazer essa observação. Conclusão. Amor sob vontade transforma, a partir da união pura com sistemas diferentes, sejam eles pessoas, situações ou objetos, agregando e evoluindo a cada nova conexão, gerando ordem e alegria ao coletivo, até a grande festa que você tiver, ou seja, sua morte, onde o quê? A dissolução e eterno êxtase nos beijos do doente. Ou seja, a gente está partindo do
totalmente separado, que sou eu. Eu tenho minha mente separada do meu corpo, separada da minha respiração, e eu começo a unir essa galera. E de repente eu vou me unindo a experiências, eu vou me unindo a pessoas, eu vou me unindo a experiências, eu vou me unindo as pessoas. Eu não vou conseguir me unir a tudo até o dia da minha morte. Mas a cada união são novas conexões, são novas alegrias ao coletivo, são novas percepções, são novas interações, são novos upgrades que você vai fazendo na forma como você vê tudo. Então, a conclusão que eu chego é que o faz o que tu queres, todo da lei, é o como. É a ação que a gente tem que tomar. O amor, a união sob vontade de ambas as partes, é a lei propriamente dita. É o quê? Faz o que tu queres, há de ser tudo da união incondicional sob vontade. Isso aqui é só uma substituição que eu fiz de amor. Eu tirei amor e coloquei união incondicional, fica, faz o que tu queres, há de ser tudo da união incondicional sob vontade. É uma brincadeira, não quer dizer que seja isso, tá? É uma forma de mostrar pra gente que talvez o telemita tenha uma visão, muitas das vezes, violenta, agressiva, onde a opinião dele prevalece, porque ele está muito mais para a Radix do que para a Nietzsche. Ele está muito mais no ponto muito focado do que para aquilo que abarca tudo. E qual sentido a gente deve ir? E aí, quando você começa a perceber a beleza de você se unir com o diferente, unir de uma forma sincera, começa a perceber que você gera novos processos decisórios. Qual é o lance disso? Eu sou uma pessoa que cometi uma série de erros na vida. Todas as minhas decisões foram tomadas a partir da minha memória. Então, quando eu vou tomar uma decisão, meu cérebro invoca a minha memória. O que você já decidiu a respeito disso? O que deu? Tal coisa. Então, vai por esse caminho. O que vai acontecer se eu não criar novas experiências? Verdade. Todo mundo tem medo desse negócio, mas a gente tem mais medo do que vergonha. Esse é o problema. Porque a gente está sempre batendo no mesmo bordalho. Por quê? Porque a gente não está criando novas experiências para que seu cérebro saiba tomar decisões diferentes. Você só namora com um perfil de pessoa. E você se dá mal. Mas você está sempre procurando aquele mesmo perfil. Se você não se permitir se unir com o diferente para gerar uma nova experiência, e a partir dessa nova experiência você vencer esse orvalho, não vai sair dali, você vai ficar rodando. Então, união sob vontade trata-se disso, de gerar novas experiências, e isso vai mudando os seus processos decisórios diários, de forma que você sai de ciclos repetitivos e decisões erradas. Tá? Mas fica um questionamento. Então não devemos desejar, porque eu falei que desejo é sofrimento. Nem se preocupe com isso, desejo. Desejo é a vontade. O que a gente não pode ter é o sofrimento pelo desejo. Quando você percebe que você está começando a sofrer por algo, você observa, esse algo não existe, esse algo só está aqui dentro. E aí o desejo, o sofrimento cessa. É só isso. Mas desejar é legal. Desejar vai ser comum. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque senão isso aqui vira uma distração. Eu não devo desejar? Sim, posso desejar. Mas quando eu olhar no meu diário, eu sofri por um desejo, por algo totalmente mental, eu entendo. Eu posso desejar. Mas eu não posso cair na armadilha de sofrer por algo que só está dentro da minha cabeça. É só isso. E era o que eu queria trazer para vocês, então, essa tarde, para a gente pensar um pouco diferente nessa questão da faz o que tu queres, lutai como irmãos, e vamos todo mundo se pegar e vocês caiam lá. E, na verdade, quando a gente se une por diferente, a gente ganha novas percepções. Eu costumo sempre falar que eu gosto muito de conversar com o Pedro, porque eu penso diferente. Mas pensa assim, muito diferente. É assim, é ponta cabeça invertido. O Pedro é um mundo invertido. Sabe? Tipo, a outra dimensão minha, onde algo que eu não faria nessa vida, ou não pensaria lá. Cara, vocês não têm ideia de como eu pude conversar com ele. Porque a partir disso, e cria essas conexões, eu saio da minha idiotice de ficar olhando só dentro daquilo que eu estou
acostumado. É essa a ideia. Agora fica aberta aí a perguntas. Obrigado, Pedro, pela palestra. Do dia. Foi ótimo, gostei muito. Mas eu vou ter que fazer uma provocação, vamos estar na moda agora. Por favor. Diz Harold Kuit, desde primeiro compreendido que eu sou Deus de guerra e vingança. Eu darei duramente por isso. Como que você pensa a integração do terceiro capítulo, da ideia de Harold Kuit, Deus de guerra e vingança, Isai, duro e forte, etc., etc., dentro desse contexto do amor e união, do qual eu concordo, mas eu estou querendo ver como é que a gente pode, como é que é possível fazer essa reunião, reunir essas coisas. Obrigado. É ótima essa questão, porque nós somos sempre levados a crer na situação de guerra, igual os cravos servirão. Né? Ah, a pessoa pensa de tal jeito, responde-se como? Ah, os escravos servirão. Mas a gente não pensa que os escravos podem ser aqueles aspectos que nós temos. Que a guerra que se trata seja mais interna do que minha e sua. Que ela seja mais aqui dentro com aquilo que eu acho que não é possível fazer do que com aquele que tem uma opinião diferente. Ambas as leituras estão corretas. Mas hoje, entendendo que o amor sobre vontade é a lei, eu estou preparado para confronto tranquilamente com qualquer pessoa que queira impedir a execução da minha verdadeira vontade. Mas até lá, a guerra que eu trago é com esses aspectos que atrapalham. Na questão da yoga, quando você fala do eu e também de se observar como um terceiro, eu sou borderline e já tive várias crises desassociativas. Então, assim, nesse momento, é como se tudo fosse um filme, se visse realmente de fora. Perfeito. Porém, eu percebo, aí é que entra a minha dúvida. A diferença seria na consciência do momento ou a consciência que eu adquiro depois, quando eu tenho os insights sobre aquilo. Porque muitas vezes eu tenho blackouts dos acontecimentos. Então, quando eu lembro dos flashes, eu consigo ter os insights, né? Mas aí fica essa dúvida em relação à consciência, para a integração do eu, do desejo. Tá. O que vai acontecer é que, em momentos de pouca técnica, eu digo assim, nós somos yogis indianos, a gente tem pouca técnica, tá? Estou colocando bastante técnica para eles, que conseguem, em tempo real, quando alguém chega e fala assim, eu vou te agredir, e ele consegue, como se naquele momento ele fosse alguém assistindo e falando assim, ele falou que vai te agredir, mas não te agrediu, tudo bem. E ele não tem como. Isso acontece em tempo real. Para um yoga iluminado, para a gente não. Então, a gente vai acabar tendo essa percepção de consciência após. Ou seja, a gente vai viver o calor do momento, a gente vai tomar decisões erradas, a gente vai desejar coisas, mas a gente vai anotar. E a gente vai olhar como terceiro observador e vai falar, poxa, eu não precisava disso. Isso vai para dentro da sua mente, do seu inconsciente, e na próxima vez, vem, opa, lembra? Não precisa disso tudo. E é a hora que você começou a perceber, então, no momento que acontece. Tá? Então, não se preocupe. Provavelmente vai acontecer depois. E tá tudo bem. O importante é que aconteça. Primeiramente, parabéns pela explanação, gostei bastante. Sobre o aspecto de amor de amar a humanidade como um todo, mesmo que algumas coisas delas sejam ruins, vale um pouco essa linha de pensamento da yoga nesse aspecto? Vai. O que acontece é que, imagine assim, uma pessoa te fez algo que você julga a maior maldade que ela podia ter feito, ela acabou com a sua vida.
E aí você vai lá e pergunta para uma pessoa que ama demais ela. Fala assim, como que esse cara é? E ela vai falar, é lindo, maravilhoso, faz de tudo. Então, pera, se você acha que ele acabou com a sua vida, ele é uma pessoa que não presta, um ser totalmente do mal, e outro tem experiências completamente contrárias, significa que bem ou mal é o seu julgamento sobre a atitude dela, não é ela de fato. E é por isso que, a partir desta visão, não existe bem e mal, existe o que eu julgo ser bom para mim ou mal para mim. E isso é que permite você fazer união com tudo, desde que você julgue. Então, aquilo que eu acho que é mal, que eu acho que é ruim, eu posso permitir a união com esse conceito, ou com aquela pessoa, ou com aquele objeto, desde que eu não tenha esse pré-julgamento. Depois, eu vou sair com uma impressão. Não quero mais comigo esse tipo de objeto, pessoa, ou ideia, nunca mais. Mas eu tive essa experiência. Agora eu não estou mais no que me contaram, no que falaram da igreja quando eu era pequena, no que a cultura me ensinou, no que eu li no livro, no site de ensino. Tá? Você passa a trazer, construir a sua base de valores a partir das suas experiências, que só podem ser feitas se você não tiver julgamento se elas são boas ou ruins.